Fala, rapaziada, sextou na Casa do Craque e hoje estaremos batendo um papo sensacional na casa do meu grande amigo e eterno zagueiro Euclides de Castro. O nosso Castro, campeoníssimo pelo Paraná Clube, ídolo da torcida do tricolor da Vila Capanema, com passagens expressivas pelo Santos Futebol Clube, Goiás, Figueirense e tantos outros clubes. Com muita dedicação e força de vontade de vencer na vida, o Castro driblou todas as dificuldades e adversidades, tornando-se um exemplo como jogador de futebol profissional. Uma resenha incrível com muito papo de bola. E após a gravação, teve aquele churrasquinho delicioso, regado com muita cerveja estupidamente gelada, patrocinado pelo nosso Castro, é claro, porque o meu diretor, o César Oliveira, o grande geleia, goleiro destaque da Copa Áfia, não quis abrir a mão nem para pagar uma cerveja, olha só. Vamos lá então, sextou na Casa do Craque com o grande zagueiro Castro. Valeu, rapaziada! É isso aí, rapaziada! Sextou na Casa do Craque. Maravilha, mais um episódio hoje. Olha como é que a gente tá aqui, rapaz. Que é isso? Que categoria, hein? Coisa de cinema, como eu falo sempre, né? Sextou é na Casa do Craque. Hoje, aqui na residência do nosso querido amigo Euclides Castro, Euclides de Castro Soares, nosso grande Castro zagueiraço que vestiu a camisa do Paraná Clube, tantas outras agremiações do futebol brasileiro. Vamos bater um papo bem descontraído, bem legal. Primeiro, antes de tudo, Castro, eu quero agradecer a dona patroa, né? Quem manda aqui na casa, aqui é a dona Rose. Quero agradecer a Brenda, a família toda do Castro, pela maneira maravilhosa como a nossa equipe está sendo recebida aqui na tua casa. E é sempre uma alegria, meu velho, é sempre um prazer, um privilégio poder estar contigo, poder te abraçar, poder te cumprimentar. Obrigado por tudo, meu velho. Tamo junto. Vamos falar daquilo que a gente mais gosta, que é o nosso futebol. Ei, Castrão, velho de guerra. Maravilha, como é que você tá? Tudo bem, velho? Olha, PC, primeiro, agradecer pelo convite. É uma honra, para mim e para minha família recebê-los aqui na minha casa, você e toda a equipe. Muito feliz mesmo da gente poder bater esse papo, trocar essas ideias e falar um pouco do futebol. Maravilha. Eu acho que é muito legal, boa iniciativa. Parabéns aí pelo programa. Obrigado. E que legal. Agora, legal mesmo estar junto com você. Eu queria saber o que os caras tomam, né? Qual que é a água que os caras tomam? Porque o cara não fica velho, não branqueia o cabelo, não fica pançudo. É só o PC que fica careca e gordo, porra. Como é que pode um negócio desse? Os caras estão sempre conservadinho, na boa. Passou 10, 20, 30 anos, se meteu o uniforme do Paraná nele, entra em campo. Hoje joga brincando, rapaz. Que maravilha, pô. Hã? É verdade, mas não é assim, PC. Às vezes a aparência não é aquilo que representa, né? Mas, enfim, a gente se cuida, né? Faz aquela corridinha, né? Uma boa alimentação, lógico. Toma aquela cervejinha mais equilibrada, tudo tem que ter o equilíbrio, né? E por isso que nós estamos aí. E ainda fazendo aquele futebolzinho de vez em quando. Que beleza, o homem tá jogando uma bola federal. Aliás, depois que ele parou, né? Depois que você parou de jogar bola, Castro, a única coisa que você não parou de fazer foi jogar bola, né? Que você continua até hoje batendo uma bolinha aí direto aí. É turma do quarentinha, do cinquentinha, o futebolzinho continua, né? É verdade, PC. Estou insistindo ainda, né? Você que sabe isso, que tá chega uma hora que pesa a idade. A rapaziada tem que ver. Cezinha me conta aí, cara. Não é no Gera, no Vila Pinhais, todo time que você joga aí, manda naquela zaga ali, velho. É verdade. O Cezinha, a gente sempre nos encontramos aí nesses campos aí e a gente não pode deixar de fazer aquilo que a gente gosta, né? Jogar o futebolzinho, depois bater aquele papo com os amigos e jogando aí nos quarentinha, nos cinquentinha, até nos sessentinha, né? A gente encontra amigos aí do muito tempo atrás e aquele bate-papo depois do jogo é muito importante. Aliás, eu fiz questão, né, Castro, de falar o moço de São Miguel do Araguaia, porque outro dia eu estava fazendo lá uma cobertura acompanhando, então o Cezinha estava junto lá do 65, e eu comentando com a turma, eu falei, pô, eu vou bater um papo com o Castro, a gente vai
vai gravar um episódio lá do podcast, do Na Casa do Craque, o grande Castro, zagueiro, daí o cara falou assim, não vou citar o nome, o cara falou, o Castro lá da cidade de Castro. Eu falei, você tá mal informado, né? Porque o Castro não tem nada a ver com a cidade de Castro, é o sobrenome dele, né? Por isso que eu fiz questão aqui, que eu sei que este cidadão vai estar assistindo e o Castro vai comprovar aqui que não tem nada a ver com a cidade de Castro, né? É verdade, PC. Quando eu jogava no Apucarana, né, o nome de guerra era Castro, né, que é o meu sobrenome. Quando eu cheguei no Paraná, todo mundo achava que eu tinha lá o Caramuru de Castro. Sim. Né? Uhum. E aí todo mundo achava que eu jogava lá em Castro, né, no Caramuru. Mas não, eu sou realmente, nasci em Luiz Alves, né, que é ali na margem do Rio Araguaia. Lugar bom, hein? Terra boa para peixe lá em Castro. Muito bom, e um pessoal muito gente boa também. E cresci, né, nasci lá em Luiz Alves, mas cresci e desenvolvi ali em São Miguel do Araguaia, que é uma cidade vizinha ali. Que legal. E como é que está esse... Você continua, né, Castro, no projeto lá da Associação Brasil, do Grupo Boticário também. Aliás, boda de prata já, né? Já está o quê? 25, 26 anos seguindo? Né? Isso, por aí. Eu trabalho ainda hoje, né, na Associação Brasil, desde quando eu parei de jogar, em 99, que assumi a escolinha, e continuo fazendo meu trabalho lá até hoje na Associação Brasil, antiga, né, Associação Bamerindos. Do Banco Bamerindos ainda, né? Daquela época. Hoje é Associação Brasil, né? E também faço esse trabalho como supervisor de esportes lá na Associação do Grupo Boticário também, né? Na parte de esportes. Então, trabalho de manhã durante a semana em uma associação, à tarde eu vou para outra e assim a gente vai fazendo esse trabalho aí já há um bom tempo. E como que é para um zagueirão raiz que viveu aquela época de ouro do futebol, aquela conquista? Você teve presente no primeiro título do Paraná Clube após a fundação lá em 1989, né, 19 de dezembro de 89, esse convívio com a piazada, com a gurizada, com a criançada, numa época em que o futebol mudou, você que viveu isso na pele lá atrás, hoje as coisas estão diferentes, como que é para passar esse conceito para essa gurizada aí, que eu costumo falar assim, né, na época do futebol raiz, como é que é para você poder trabalhar e passar isso para essa gurizada, que vão ser os craques do amanhã aí também, né? PC, assim, teve uma evolução muito grande do esporte, né? Principalmente do futebol. Como você falou, aquela época era raiz, os campos que a gente jogava, né? Da forma que você fazia o tipo de treinamentos, não era tão profissional como hoje. Então, as coisas evoluíram muito. Né? E do futebol não muda, o vôlei, o atletismo, tal. Só que o futebol, hoje a gente nota que os garotos, eles perderam aquela essência, né? Que é de você ir lá e brincar e se divertir. Hoje a parte tática, ela é o principal, né? Você pode saber, vai lá, os garotos do futsal, ele já tem que saber as táticas, tudo onde ele poderia estar se divertindo, e assim também nas escolinhas de futebol que tem hoje. Lógico, o futebol mudou, tem que evoluir, mas também as crianças têm que brincar, tem que se divertir com aquilo, ter prazer, com a bola, brincar, jogar bola. Sentir o prazer de estar jogando, e muitas das vezes tem essa responsabilidade, muito novo, né? E isso que a gente acha que mudou um pouco. Mas, lógico, é tudo dentro de estudo, né? Enfim. Mas o meu pensamento é esse. Eu acho que as crianças, elas têm que ter aqueles espaços para se divertir e brincar de jogar bola. Eu entendo, como a gente jogava. Eu entendo o que você quis dizer. É claro que a gente está sempre ao lado da tecnologia, ao lado da ciência. Você falou aqui, desde a época que a gente usava aqueles tênis bicudo da rainha, com bico branco, que não tinha amortecimento nenhum, rebentava a joelho. Até hoje eu estou mancando de tanto subir e descer escada daquela época. A ciência, hoje em dia, né? Você tem aí a fisioterapia, você tem aí tudo para ajudar a rapaziada, tudo. Mas tem que deixar a gurizada também bater uma bola, correr, se soltar, né, como era naquela época, para ele poder mostrar onde é que está a habilidade dele, né? É por aí, é juntar a ciência, a tecnologia
com aquela coisa do futebol moleque, daquela correria, daquela coisa que a piazada fazia, que a gente fazia naquela época. Exatamente, e eram vários craques, né, de talentos, com dribles. Tal. Hoje, dificilmente você tem o Neymar, você tem lá o garoto do Palmeiras, você tem o... São poucos, né, que têm essa habilidade, esse drible, né, que ele pode desequilibrar a qualquer momento. Hoje é mais a parte tática, né? Então isso mudou muito. E a gente vê, a gente não precisa ir longe, né? A gente vê hoje numa seleção brasileira, né? O Brasil jogando contra o Equador, contra a Bolívia, você vê que o Brasil sempre no mesmo nível ali, as outras equipes se evoluindo, né? Inclusive eu estava assistindo o jogo Brasil e Equador, e o Brasil não conseguia, daqui a pouco eu passei a assistir o jogo do Equador. Sim. E aí eu vi como eles evoluíram, né, nesses 10, 15 anos, né, de tática, de a parte técnica. Então foi uma aula, assim, que eu acho que foi 0-0 o jogo, e coisa que o Brasil poderia estar muito à frente, né? É verdade. Aonde que a gente se perdeu no meio do caminho, Castro? Aonde que aconteceu essa mudada, essa virada? Porque eu lembro até 2002, a gente conquistou um pentacampeonato. Como você disse, era uma concentração de muitos craques por metro quadrado dentro de campo. A partir de que momento que a coisa começou a degringolar e jogar com 3, 4, 5 volantes no meio de campo, e aquela alegria, como é que eles diziam, aquela alegria das pernas, correr e fazer e pedalar e acontecer, e isso não aconteceu mais. PC, a verdade é que nós começamos, o futebol brasileiro começou a copiar lá fora, sendo que até aquele momento, né, o Brasil era o melhor futebol do mundo, a ginga, os melhores jogadores do mundo, né, com Kaká, com Ronaldinho, com Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho. Naquela época eram os melhores, e aí nós começamos a copiar lá fora. E aí foi aonde que o Brasil, né, a seleção, perdeu aquela essência de jogar com aquilo que nós temos de melhor, que era jogar mesmo, jogar para frente, jogar com alegria, coisa que nós, no meio do caminho, a gente veio perdendo. Futebol moleque, futebol moleque, né? Aí ficou mais travado os jogos, mais taticamente, e aí nós fomos perdendo, enquanto lá fora eles começaram a ganhar. Né? E para você ver, hoje nós temos dificuldade, então uma dificuldade terrível aí para a gente conseguir, né, ganhar um jogo, tal, falando-se de seleção brasileira. Né? Vamos mudar isso? Como é que é? Eu torço para que aquele futebol moleque volte. Com certeza. Senão, meu velho, não vai adiantar trazer Carlo Ancelotti, não vai trazer ninguém, né? Ressuscitar o Rinus Mitchell. Temos que mudar essa situação, né? Eu acredito que sim, a gente precisa, e nós temos potencial para isso. Só precisa apostar mais, né, no futebol brasileiro. E o futebol aqui de dentro, Castro, ainda a gente conversando sobre seleção brasileira, o que você acha? Essa turma que está aqui, Série A, Série B, Campeonato Brasileiro, um dos mais difíceis do mundo, 38 rodadas, tanto na Série A como na Série B. Não dava para dar uma olhadinha para essa turma que está aqui dentro, que ainda não está com aquele, né, com aquele que esquecer, com aquela grana, com o bolso cheio, para que esse pessoal tivesse uma oportunidade também numa seleção brasileira? CC, eu sempre na conversa, né, dos boleiros... O papo de bola, a resenha de bola. Eu sempre falo, porque eu acho que o Brasil, né, as equipes que nós temos, Palmeiras, Flamengo, Inter, Cruzeiro, Atlético, São Paulo, enfim, será que não daria para a gente montar uma seleção brasileira? Aqui... São equipes que... quase todos os anos estão numa final de Libertadores, jogando contra Boca, contra River. Será que não conseguimos montar uma seleção brasileira? Eu acho que sim. Mas e aí? Tem todo um sistema por fora. A Matrix, o sistema. Não tinha que dar uma mudada lá também nos caras que tem a caneta, né? A turma que assina, a CBF, coisa e tal, para que essa ideia de valorizar quem está aqui dentro também... Aí já entra patrocínio, entra fornecedor de material esportivo. O que você pensa também a respeito disso? Isso, exatamente. Eu acho que aí pensa mais no lado financeiro, vamos dizer assim, do que exclusivamente a parte técnica e da organização, que eu acho que precisa, dentro da CBF, falar um pouco, precisa de uma organização, precisa de gestão que consigam mudar, porque eu acho que tem potencial para isso. Né? Agora, em relação dos treinadores, será que nós não temos um treinador brasileiro que possa? Eu acho que todos vão, mas aí com o sistema ele não consegue mudar
e volta. Agora temos que buscar fora. Eu vou no popular, Cássio. Você acha que os treinadores brasileiros, com todo o respeito que eu tenho pela classe, mas ele vira uma marionete na mão da CBF? Ele vira um bonecão na mão da CBF? Eu acho o seguinte, ou faz isso... Ou tá fora. Ou tá fora. Ou tá e fora. aí se ele envolve, e acontece, né? Aconteceu com o Diniz, aconteceu Dorival, com o Dorival. Né? Dorival Eles Júnior. tentam montar, mas não conseguem dar sequência. Se não bater de acordo com a cartilha dos caras, não vai. Como a gente falava antigamente, assa a batatinha, o cara tá fora do esquema, né? E é tudo isso, exatamente isso. Lamentável. Então, eu, da minha opinião aqui, né, eu acho que se essa coisa não mudar lá em cima, não adianta. Dificilmente o PCzão aqui vai ver uma seleção brasileira ganhar uma Copa do Mundo, viu, velho? Vai ser difícil, vai ser complicado. É verdade, porque isso que você falou, né, PC? Vamos falar de laterais. Isso. Né? Numa convocação. Eu, às vezes, estou ali, aí vem a convocação da seleção brasileira. Aparece um nome que eu nunca ouvi. Pois é. Será que no Brasil nós não temos? Tem. Estou falando mas das posições, estou falando de lateral. Vamos pegar a lateral como exemplo ali. Será que nós não temos um lateral que joga aqui no Brasil, que chega campeão da Libertadores, que está jogando aqui e não consegue ser titular da seleção? Aí vem tudo bem, ele vai lá, é o melhor lá no país, que está... Cara, mas vamos apostar no nosso pessoal, né, no que nós temos de melhor aqui no Brasil. Verdade. Mas, enfim, né, quem é o cara? Sabe, eu vou dar uma opinião aqui. Opinião. Vocês podem até falar que eu estou ficando louco, que o PC está ultrapassado, mas você sabe quem que eu acho hoje, na atualidade, Castro, aqui, técnico do futebol brasileiro, que futuramente vai se consagrar num grande treinador, e se não for aproveitado na seleção brasileira, vai comandar outras seleções aí fora? O Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, né? Eu acho que ele... Felipe Luiz, um garoto sempre jogou numa postura muito profissional, né? De grupo. Sim. Assumiu primeiro a base. É verdade, começou lá no Sub-20 da Sub-20 né? do Flamengo. Do Flamengo, né? Do Flamengo. Foi fora, buscou. Então ele teve uma base, apesar de tudo que ele fez dentro do futebol. Sim. Nossa, como lateral esquerdo. Um garoto um exemplar, né? Um grande profissional. É verdade. E está aí o resultado. Ser respeitado por todos, sempre com respeito, com humildade, acima de tudo. E está fazendo um grande trabalho. Isso que você falou. Eu também acho que daqui a pouco ele pode assumir. Pois é, ele tem assim uma personalidade, dá a impressão que ele já está há 20, 30 anos comandando um time de futebol e ele consegue exercer um domínio, uma autonomia sobre os jogadores que são companheiros. Ele está com 39 anos de idade, né? Tem jogador ali com 33, 34 anos. O respeito que eles têm por ele é uma coisa que chama a minha atenção. É uma coisa que vem de berço, talvez, dele, desde a criação lá em Jaraguá do Sul, depois, né, o início no Figueirense, foi para o exterior, tudo. Mas para mim, eu acredito que vai ser um grande treinador de futebol. A postura dele, né? E outra, ele não tem medo de tal. E outra, não é fácil você pegar o Flamengo. Você comandar estrelas, né? O Estrela e ele conseguir administrar. O ego, principalmente. Não que é fácil. Ali é complicado. Então ali você vê a diferença do profissional. Né? Então eu também concordo com você. Essa também é a minha opinião, que deixa ele, né, galgar um pouquinho mais ali, daqui a pouco ele vai ter o lugar dele na seleção. Para ele não queimar a etapa, enquanto isso ele vai colecionando título e faixa, né? Exatamente. O homem está com as costas pesadas, ele tenta ganhar título lá na equipe do Flamengo e é um guri que tem um futuro promissor. Brilhante. A gente falou aí de lateral, falou de posição, de seleção brasileira, né? E você até comentou a respeito lá do tempo que você jogou no Apucarana, né? No Apucarana. Apucarana Atlético Clube, né? Apucarana Atlético Clube. Era lá no Bom Jesus da Lapa. E era aquela camisa vermelha, preta e branca lá, né? Apucarana. Você jogou com o Catani lá, não? Joguei com o Catani, Doglair Marcos Catani. Uma Catani, gente Olha boa. Que beleza. Um abraço pro Catani, gente boa demais. Que legal, grande Catani. Disputou o campeonato cinquentinha aí também. Eu joguei com o... Tinha um, não me lembro se ele era lá. O Vart era zagueiro e o Capucho era lateral esquerdo. Lateral esquerdo, o Capucho. Porra, batia, chegava junto, tal, né? Você chegou a jogar com todas essas feras lá? Joguei com essa turma toda. José Carlos Amaral. Galo, Pierrot, toda essa turma. Pierrot foi técnico aí, teve até no... Marcelo Souza, Carlos Eduardo, que quando
eu vim para o Paraná Clube, veio eu e o Carlos Eduardo. Eu lembro do Carlos Eduardo também. Exatamente, timaço da década de 90 lá, nós chegamos nas finais do Paranaense. Que time aquele do Apucarana. Do Apucarana. Apucarana Atlético Clube no tempo do Bom Jesus Bom da Lapa. Jesus da Lapa. Lotava Hoje, na época que lotava o estádio, né? Cidade Alta, né? O que ventava lá, venta um monte. É né? verdade. E aí você, no Paraná Clube, o Paraná Clube foi fundado em 19 de dezembro de 89. 90 disputou o campeonato estadual, 91 você já veio para o Tricolor da Vila. Na realidade eu cheguei em 90. Ah, chegou em 90? Cheguei em agosto de 1990. Uhum. Né? Aí disputei a Série C, né? E aí em 91 disputamos a série B, se eu não me engano, e o Paranaense que era no segundo semestre. Segundo semestre. Onde nós consagramos pela primeira vez o campeão título, do estado. Primeiro título do Paraná Clube em 91. Dia 8 de dezembro de 1991. E como é que era, Castro, jogando aquele time que só tinha fera? Começar pelo goleiro, né? Era o Cajuru, né? Celso Cajuru. Nossa, Balu, mestre Balu. Era um... Como você falou anteriormente, né? A concentração de craques por metro quadrado. E você, gurizão, chegando ali, com todas aquelas feras ali. Agora, como é que foi isso para você, assim, essa transformação vindo lá do Apucaraninha, da Cidade Alta, chegando aqui no Paraná Clube, nada mais, nada menos do que professor Rubens Minelli, cara. É verdade. PC, eu tenho uma história aí do Apucarana. Porque, Opa! Assim, na realidade, eu fui contratado de contrapeso. Olha só. Tá? Quem veio mesmo como a figura principal foi o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. E o Abílio, que é um grande amigo meu, amigo nosso. Opa! Abílio Bezerra. Abílio Bezerra. Trabalhava junto com o seu Jesus Vicentini, que já faleceu, né? Já faleceu, Jesus Vicentini, que Deus tenha um bom lugar. O Abílio, na conversa com o Jesus, tenta levar o Castro tal, junto, vende o Carlos Eduardo, mas leva o Castro para... Uhum. E aí colocaram os dois, aceitaram o seu Rubens Minelli, né, solicitou a contratação do Carlos Eduardo e eu vim. Só que chegou aqui, a gente ficava ali no Clínicas Hotel. Clínicas Hotel. E teve a negociação durante o dia, só que eu não participei. À noite, o Jesus Vicentini e o Abílio vieram dar a notícia. Né? Carlos Eduardo, tá tudo certo. E o Castro, eles... um valor lá que tinha que pagar, tal, eles não aceitaram. Uhum. Então o Castro vai ter que voltar para Apucarana. Porra! Rapaz, aí eu chamei o Abílio, Abílio, pelo amor de Deus, rapaz. Pô, sacanagem, dá uma mão aí, seu Abílio. Não me larga, pô. Abre mão desse valor. Porra. E me deixa aqui. Sim. Como se fosse uma multa rescisória. Exatamente, mas eu gostaria de ficar, Abílio, pelo amor de Deus. Aí o Castro, calma, Castro, deixa que eu vou conversar com Jesus, vamos ver o que a gente faz. E aí, no outro dia, voltaram. E eu tive a felicidade, né, de depois o Abílio conversar com Jesus e com a diretoria do Paraná Clube e aceitaram também conseguiram a minha contratação. Olha que legal. E é onde eu fiquei. Mas na realidade foi essa, eu vim de contrapeso e deu tudo certo. Onde era para dar tudo errado, deu tudo certo. Que bênção, né? E foi a primeira gestão, né, do Tricolor da Vila, com o seu Darcy Piana, né? Não, o Aramis Tissot. Aramis Tissot. Primeiro foi um do Pinheiros, isso. Depois que veio o Piana, do Colorado. O Darcy Piana 93. Aí eu pergunto para você, né? Você agora jogou naquele timaço do Paraná Clube, você pegasse do 1 ao 11, do goleiro ponta esquerda, hoje, jogava em qualquer time do Brasil ou não? Em qualquer time com o pé amarrado nas costas? Em qualquer time dos grandes. Era um time fantástico, né? O time do Paraná Clube de 91, com Celso Cajuru, Balu na lateral direita, eu e Gralac, os zagueiros, né? Do lado esquerdo o Ednelson, Alicate. O meu campo era fantástico, né? Com João Antônio, Mestre Marquinhos Ferreira, Adoilson, grande bagaço, né? E o Serginho, cabeça, fechando ali o quarteto de meia do meio campo. Na frente o Tigre. O Tigre, e o Carlinho, nosso amigo Tigre da Vila, Saulo e o Carlinhos Sabiá. Esse foi o time que entrou contra o Curitiba e se consagrando campeões ali pela primeira vez, né? 1991. Time montado pelo Minelli, né? Time montado pelo Minelli. E quem ergueu a taça? Foi o Otacílio Gonçalves. O Otacílio Gonçalves da Silva, o Chapinha. Chapinha. No decorrer do campeonato, o Minelli saiu, o Chapinha veio. E o preparador físico... Né, Lampadinha, Carlinhos Neves. Um abraço, meu amigo. Gente boa pra caramba. Era outra geração, né? Era fantástico. Diferente, né?
Um time que o PC até hoje a gente sai aí, né? E a gente encontra alguns torcedores já com a idade, né? Ah, sim. Naquela idade assim, Sim. né? Que Já faz tá algum todo tempo mundo... atrás. Ó, E eles param, pô, me deu quanta alegria, né? Pô, a gente já no almoço reunia a família e já todo mundo feliz com o pai, com os filhos, e já saía na Kombi mesmo para Vila Capanema, sim. porque era alegria, já saía sabendo que ia ganhar o jogo. Então era um time fantástico. Eu vou contar uma historinha aqui, porque naquela época eu estava na reportagem, né? Fazia reportagem de campo. E você me confirma se eu estou falando a verdade ou se eu estou inventando aqui. O Saulo, nosso tigre da Vila, ele naquela época era diferente. A gente chegava a entrevistar o Saulo, por exemplo, assim, jogo no Couto Pereira contra o Curitiba. O Curitiba com timão, aquela coisa, torcida lá tal. Eu dizia, Saulo, e aí, como é que vai ser hoje? Ele dizia assim, não, nós vamos ganhar, PC, hoje de 3-0, eu vou marcar um, o Aduilson, o Bagaço vai marcar outro, o João Antônio vai marcar outro. Mas você não tem... Não, nós vamos ganhar o jogo, estou te garantindo que nós vamos ganhar. Os caras chamavam a responsabilidade para si. Hoje eu vejo os caras da entrevista no intervalo, Castro, os caras falam assim, eu vou ver o que o professor vai falar no vestiário, o que eu tenho que fazer no segundo tempo. Isso era verdade? Acontecia com o time de vocês isso ou não? Acontecia, isso é fato verídico. Para você ver, teve um jogo contra o Londrina jogou aqui contra o Coritiba e ganhou de 1-0. Né? E no domingo. Na quarta-feira a gente jogava, tinha um jogo lá no VGD, no VGD? Nossa, VGD contra o Londrina. Vitorino Gonçalves Dias. Isso, nós chegamos na terça-feira lá e tinha a Folha de Londrina e estava lá o Tubarão atropela os coxa. O Coritiba. E vai passar por cima da gralha. Que ali, isso? No jornal. Aí a gente chegou, tal, fomos pra cacheta. Aí um falou... Aquele carteado no quarto? Ali decidia tudo. Decidimos ali. O Saulo, tá falando aí, vou meter 2 amanhã. Aí o Adoilson, deixa um que eu faço um. Tá, eu sei que na contagem foram 4 gols prometidos ali na cacheta na terça-feira. Ali no cachetão, ali no hotel. O resultado... Quanto? 6-1. Que é isso, velho. Aí, ó. E realmente era isso. A gente, quando a coisa estava assim, aí um meio chamava nebulosa. A responsabilidade, Sim. Cara, nós vamos para dentro. A gente discutia, Sim. Né? Mas para o bem do time. Isso. Depois todo mundo, depois do jogo, com o bicho, todo mundo saía abraçado, vibrando e pulando dentro do vestiário. É verdade. Então a gente brigava por uma coisa que jogava com amor, isso. Com dedicação, com aquela vontade de vencer. Né? Hoje... Essa personalidade, essa firmeza que vocês tinham é o que falta hoje no futebol. E até mesmo de uma dura, né? De você chegar... E dar dura no parceiro. Lembro do Dunga, Sim. foi em cima do Bebeto, pegou e balançou o Bebeto. Sim. Cara, nós precisamos. E a gente fazia isso, mas era pro bem da equipe, do time, para ganhar, entendeu? Hoje, às vezes, você não pode dar um grito, porque aí tem câmera para todo lado, você não pode cobrar tanto, aí tem que ser lá no vestiário. Eu acho que precisa ainda essa cobrança, né? Para que se ganhe o jogo, para que se tenha essa entrega dentro do jogo. E eu acho que precisa ainda esse chacoalhão para que a equipe possa voltar a jogar com vontade, com tesão de ganhar o jogo. E aquele cara que dê aquela porrada na porta do vestiário, assim, também, dá um tapa na porta do vestiário, como é que é, piazada? Vão buscar ou não vão buscar esse resultado aqui? E você lembra do balde que tinha na preleção do Paraná? É verdade. Colocava um balde lá e tinha a preleção. Essa história é boa. É verdade. Ele vinha, chutava o balde, tá dobrado o bicho hoje. Chutava o balde e dobrava o bicho, lembra? Do vestiário do Paraná Clube. Ia pro jogo e... Era muito legal. Vitória na certa. Não, muito bacana. Você falou de uma época de ouro, tudo aí. O que aconteceu, Castro, com o tricolor da Vila, rapaz? Tem tantos torcedores do Paraná Clube que me questionam, né? Porra, vamos ressurgir das cinzas, vamos voltar, não vamos? Tem chance ainda, estamos mortos. O que aconteceu com o Paraná Clube, rapaz? Se perdeu no meio do tempo, você viveu aquela época de ouro lá. Hoje a gente conversa com a rapaziada ali, vai na Kennedy, vai na Vila Capanema, qualquer canto ali. Tá morto o Paraná Clube? Dá para voltar, não dá? O que acontece com o tricolor da Vila hoje em dia, Castro? Dá para voltar ou não? Ô, PC, dá para voltar. Agora, é preciso ter mudanças, mas mudança drástica mesmo lá dentro do Paraná Clube. Eu sempre falo, o Paraná tem 2 coisas muito importantes, né?
para que volte a ser grande de novo. É a torcida. O maior patrimônio, né? Do tricolor da Vila. A torcida eu admiro a torcida do Paraná Clube. Porque o Paraná está numa segunda divisão, lutando lá, e tem o jogo na Vila, a torcida está lá apoiando, mesmo sabendo com todas as dificuldades. E a outra coisa é o nome, né? A marca que o Paraná Clube tem. Então eu acho que precisa alguém, né, dessa SAF, ver o que acontece, para que seja um dono. Eu coloco quem manda aqui agora e tal, porque a gente sabe quando tem muitas cabeças que mandam numa situação dessa, cada um tem a sua opinião. Muito cacique para pouco índio. Né? E aí fica difícil. Eu acho que tinha que chegar alguém que olha é comigo. Porque duas coisas ele tem. Tem a marca Paraná Clube e tem a torcida. Eu acho que quando começar a subir degrau por degrau, né, isso degrau, não adianta você querer fazer o terceiro gol antes de fazer o primeiro. Você tem que lutar primeiro, colocar a carroça na frente dos boi. E depois você vai, né, degrau por degrau. E eu acredito ainda, apesar de tudo isso que aconteceu com o Paraná Clube, eu ainda acredito que o Paraná possa voltar. Eu não sei aonde que pega o troço, Castro, que eu já vi ali várias vezes. SAF vai acertar, vai comprar, vai virar SAF, tá só falta assinar. Chega na hora H, dá um pênalti e não sai o acordo, não sai a SAF, aí, 2, 3, 4 tentativas já. Continua a mesma coisa. Eu não sei onde é que emperra o troço. Então, aí que tá. A gente não consegue saber o que realmente acontece. Porque o torcedor, ele quer ver a SAF, ele quer ver a recuperação. Aliás, até hoje o clube está sendo gerido por um grupo de torcedores, né, que se uniu, você que acompanha. Aliás, você está fazendo um trabalho bacana lá também como comentarista esportivo, lá na comunicação, Manequinho, aquela turma toda lá. Valdir Paraná. Tá acompanhando, Valdirzão Paraná, tudo lá, né? E está acompanhando, está vendo. Mas é Degraf, isso. Gente boa demais. Mas é isso, PC. Só que nessa hora o troço não vai. Não vai e a gente não sabe o que acontece. A canetada final, né? Alguma coisa ali. E aí aquela coisa, né? Dívida, e vai acumulando e é uma situação complicada. É um efeito dominó, é uma bola de neve. Né? Mas a nossa torcida é essa, que o Paraná, né, possa, né, procurar um caminho e voltar de novo, né, galgar aí, buscar uma melhor colocação no próximo ano aí na segunda divisão, né, na primeira, e assim vai. Eu vi que deram uma garibada, uma guinada na Vila Olímpica do Boqueirão lá, deram uma... Sim, tá tudo pintadinho, a base tá trabalhando lá também? Revitalizaram lá, tá fazendo lá. Tá fazendo sub-20, tudo aí. Inclusive tem jogo sábado lá do sub-20. Sub-20, tudo lá, trabalhando lá, tudo, deram uma melhorada lá. Jogos lá. E sabe, não é uma saída também para o Paraná Clube, né? Ou pelo menos como business, como mercado, tentar revelar, porque sempre foi um celeiro de craques, de revelar talento. Sempre teve uma tradição de revelar grandes jogadores para o futebol brasileiro e mundial, né? Eu acho que todo clube, quando ele pensa vou montar uma estrutura, primeiro ele tem que pensar na base. A base é o... Como você falou, o Paraná Clube ele foi um celeiro mesmo de craques. Lembro quando eu jogava no Apucarana, o time juniores do Paraná Clube ganhava tudo, todo ano era campeão. E saía quantos jogadores, né? Craques saíram dali, Ricardinho, Paulo Miranda, enfim, muitos outros. E tem que voltar a fazer isso. O time que não tem uma base, ele não consegue sustentar. Aí tem que ficar buscando jogadores aqui e acolá, e vem aqueles pacotes que aí você não conhece o jogador, não conhece ninguém, e não tem uma base. Eu acho que é isso. Para se montar uma boa equipe profissional, tem que ter uma boa base. Você falou da torcida do Paraná Clube. Eu lembro, alguns anos atrás, entre vocês organizaram ali, acho que estava você, o Cabeça, do Wilson, o Saulo 30 Nelson, anos do título de 91. Até eu participei de um desses churrascos com a turma lá, tudo. A expectativa era colocar 200, 300 pessoas lá na Vila Capanema para aquele jogo. Acho que era um domingo, não me lembro, de manhã, de tarde, que foi feito o jogo lá. Quase 5, 6 mil pessoas na Vila Capanema. O torcedor foi para ver vocês jogar lá aquela... Verdade, foi um jogo beneficente, né? Sim, foi um arrecadado. Isso, aí veio o Carlinhos Sabiá, veio
o Celso Cajuru. Não, veio o torcedor de Criciúma aqui para assistir o jogo. Para assistir o jogo. E você falou da torcida, da importância da torcida do Paraná Clube. E hoje, não vamos longe, o time, acabei de falar, na segunda divisão. Sim. Cara, lota a Vila Capanema, as crianças. Lotou na segunda do Paranaense, né? Pô, cara, é muito legal. É uma pena saber onde que o Paraná se encontra hoje ali. O torcedor, ele tá tão carente, que ele tá lotando o ginásio de esporte do Tarumã para ver o futsal. E não tem mais lugar, os caras estão apinhalados em escada e cada jogo do futsal, o torcedor do Paraná não aguenta mais de vontade de ver o time jogar. Essa admiração que eu tenho, né, pelo torcedor do Paraná Clube, não merecia isso que está acontecendo com o time, com a equipe do Paraná. E esse respeito é mútuo, né? Porque a gente vê quando você vai jogar bola, quando você vai bater uma bolinha, os caras, porra, o Castro, é verdade. Tal, e foto. O carinho que tem. Né? Isso machuca muita gente. Porque... O Castro vai no lugar, ele é que nem toco de enchente. Ele para aqui, para ali, vai lá. Já viu aquelas toco de rio? E, tipo, nós vamos, Castro, tá atrasado. Não, aqui atender o torcedor e não sei o quê. Verdade, é verdade. Esse carinho é mútuo, porque eles têm uma lembrança boa de todos vocês daquela época. Esse carinho é uma coisa assim recíproco, né? Que a gente vê... Olha, estampado nos teus olhos esse amor que você tem pela torcida do Paraná Clube, esse passado recente, mas que foi tão importante assim para a construção da vida, né, do cidadão. É verdade. Aprendi muito e tenho um maior carinho pelo Paraná Clube, né? Foi onde me projetou aí para a vida, pelo que eu sou hoje dentro do futebol. E tem também um carinho enorme com todos os torcedores do Paraná Clube. Você deve ter vivido 1001 história de vestiário com essa rapaziada. Tem algumas histórias. O batuque, o carteado, que hoje é diferente, né, velho? Hoje cada um num quarto com um celularzinho, fazendo pose, colocando story. Naquela época não tinha isso. Tinha nada. Vou te contar aqui de história do Dirceu, o Cezinha deve lembrar. O Dirceu jogou no Atlético e no Paraná. Dirceu centroavante. Nós chamávamos ele... Tá na Jura. Isso. Fomos jogar contra o Joinville. Série B. E o Ramires era o treinador. Sérgio Ramires da Vila Altia. Sérgio Ramires. Que também vai participar aqui também. Eu quero que ele conte aquela história que ele saiu dando um pique atrás do Riva e tomou um quengo da turma lá. Esse é bom. E ele vai contar. Nosso parceiro, né? Gente boa. E fomos jogar contra o Joinville, decidindo vaga lá em Joinville. A gente tinha empatado aqui, a gente tinha que ganhar o jogo lá. Antigo Ernesto Chilém Sobrinho. Isso. Arquibancada de metal. Cara, aí conseguimos ganhar o jogo. Olha só. E aí o bicho dobrado, aquela coisa e tal. Chuta o balde. Chegamos aqui apresentação na segunda-feira. Lembro, na apresentação na segunda-feira. E lá você pegava o dinheiro... Era em espécie? Em espécie. Não tinha Pix naquela época, né, galera? Era aqui, aí acabou o treino, passa lá, e saiu um, saiu o outro, o Dirceu saiu. Eu falei, depois eu vou. E eu tô ali. Aí o Dirceu vem de lá pra cá no vestiário, e ele arrumou uma atadura, e pegou o pacote de dinheiro, amarrou... Puta, com a atadura, de pôr no tornozelo. E saiu correndo dentro do vestiário. Vem, Jojo! Que era o bicho do Joinville. Você vê que época. Ali era o bicho casado que eles falavam. Né? Mas o time também tinha isso. Chutava o balde, era bicho dobrado, mas dentro de campo jogava. Jogava com amor, com coração, com a alma. Chutava a sombra. É verdade. É muito bacana. A história do Dirceu. Voltando um pouquinho assim, falando da tua carreira, quem que você lembra assim que foi um grande treinador que marcou na vida do Castro? Um cara assim que se diz, pô, professor, aprendi muito com você, esse vai ficar inesquecível. Aquilo que você me passou, eu como coordenador hoje lá da Associação Brasil, do Grupo Boticário, procuro passar também um pouco para cada guri. Quem que foi assim um grande treinador que marcou para você? Olha, foi o seu Rubens Minelli. Opa! Vou te contar duas passagens do seu Rubens. Primeiro foi que eu fiz um jogo aqui, Apucarana, e eu jogava no Apucarana contra o Paraná Clube, ele era o treinador. Acabou o jogo, eu estou saindo e eu não sabia que eu era o melhor jogador. Foi 0-0 o jogo. E ele pegou, ele entrando no banco, ele voltou e eu passei. Castro, faz favor. Pegou na minha mão, parabéns. Grande jogo. Parabenizou. Isso. A humildade do cara, não precisava ele fazer isso. Né? Beleza, passou, pá.
Um mês depois, pediu a contratação do Carlos Eduardo, eu vim, aquilo que eu te contei. De contrapeso. Mas aí e tal, beleza. 1991, no início do ano, 91, isso cheguei em 90. 91, seu Rubens, pá. Eu, Gralac, Ednelson, Ariomar, Paulo Miranda, a gente... O Ariomar era zagueiro também, Era né? zagueiro. Era zagueiro Isso. também, né? A gente não tinha carro. Sim. E aí, o que acontece? Eu treino 9 horas da manhã, a gente saía correndo, eu vinha a pé, né? Eu morava no Alto da Glória, cruzava tudo que subia o viaduto, descia para ir para a vila. Saía na E às vezes eu Rebouças. chegava atrasado, eu correndo, o Carlos Eduardo, o Paulo Miranda, da mesma forma. O Ednelson morava em Piais, também vinha de ônibus, saía correndo. Teve um dia que ele fez a reunião, chamou o Aramis, a diretoria, pá. Do nada ele falou assim, presidente, eu preciso que você providencie carro para Castro, Gralac, Ednelson, Ariomar e Paulo Miranda. Eu não aguento mais ver esses meninos tá atrapalhando o meu trabalho, eles chegando aqui correndo, atrasado para o treino. Pegando intervalos, dois intervalos. Por gentileza. Olha só. Aí na semana aí já mandou um para cá, outro para lá, foi o primeiro carro. Porra, que legal, e uma gratidão Olha que eu só. sinto, né, que Deus o tenha, seu Rubens Minelli. Grande Rubens Minelli. De olhar também para aqueles que precisavam. Sim, né? exatamente. Opa, essa turma está aqui, mas tem que ajudar esses meninos aqui. É verdade. E isso real, inclusive, até eu tenho que fazer um vídeo, passar lá para o Bruno, que faz o livro dele, né? E contando essa história, porque foi verdadeira. Né? E pela humildade do seu Rubens Minelli. Essa piazada aí que hoje não tem esse conhecimento, o seu Minelli ele só foi bicampeão brasileiro internacional em 75 e 1976, numa época em que era muito difícil ser campeão brasileiro. Né? E na sequência, fomos campeões em 91, ele assumiu o Santos e aí pediu a minha contratação. Você foi pro Peixe. E aí eu fui pro Peixe. Aí eu joguei um ano na vila mais famosa do mundo. Olha aí que maravilha. Mas a vila famosa naquela época não era o que é hoje. Não. Bem diferente do que é hoje. A começar pelo gramado. É verdade. Areião, praia, né? Nossa Senhora. Era complicado jogar. Quando chovia de manhã e tinha jogo à noite. Eu lembro... A camisa branca você saía... preta, a camisa né, escura, porque eu lembro da lama. De uma passagem daquelas 3 defesas do Rodolfo Rodrigues. O Barro que estava no gramado e o Areião, que era antes daquela transformação. Começou e você a mudar. Pegou muito esse tempo lá. Isso, né? Nossa, joguei lá, aquilo era só a lama. Nossa Senhora. Areia com lama e um pouco de grama por cima. Meu Deus do céu. Depois de 94, que aí veio o Giovani, aí começou a mudar. Enfim. Sim, o Giovani lá de Belém do Pará, né? Isso, que veio, mas aí foi em 92, com Paulinho McLaren, Guga, Almi, Sérgio, goleiro, Índio. Eu joguei, Bernardo, Axel, Sérgio Manuel, Cilinho. Axel que teve passagem aqui também. Aqui também. Hoje ele é meu amigo, ele é treinador nas categorias de base do Santos. Que bacana, que legal. O Axel que eu lembro quando ele vinha treinar, o pai dele estava sempre junto com ele, ali batia um papo com ele. A gente fazia as entrevistas com o Axel, ele é um cara super bem. Nossa. Axel Bigode. Isso, bigodinho. Gente boa. Você não chegou a jogar com o Wagner Bacharel? Não. Não. Né? Eu cheguei no Paraná aqui depois que ele faleceu. Maravilha, não, legal. E no Santos, assim, você já falou de todas essas feras, assim, ali foi também um momento importante da minha carreira, né? Você jogar num time grande como o Santos, né? Você tá Ascensão, do lado, né? Isso, em Ascensão. Já tinha sido campeão aqui em 91? Aqui, de lá, voltei, depois eu fui para Portugal, né? Fiquei um ano, fui emprestado para o Santos, né? E voltei para o Paraná Clube em 93. Fui campeão também em 93. E depois eu fui para Portugal. Mas no Santos foi uma experiência fantástica, né? Você jogar o Campeonato Brasileiro da Série A contra grandes atacantes, grandes jogadores, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, Botafogo. Foi uma passagem fantástica em 1992. Um assunto agora que eu quero ver contigo aqui, a trairagem no futebol, Castro, ela existe? Tinha muita trairagem naquela época ou não? Hoje também. Hoje também. Tem muito traíra perdido por aí. A trairagem... Isso faz parte, né?
Mas tem. Tem um amigo meu que ele fala que tem tanto traíra no futebol que no final do ano não tem que fazer o amigo secreto. Tem que fazer o traíra secreto. O traíra secreto. Mas tem. Tem. Chegou a ser vítima de trairagem ou não? Não. Já sabia como se defender? Não, já. Graças a Deus, PC, eu tive um bom relacionamento com todos. Sabe? Até hoje. Né? Então, quando eu senti alguma coisa, opa, aqui não é a minha área, mas também não... Sim. Eu conseguia conduzir da melhor forma possível. Não senti assim uma trairagem assim para me ferrar. Não, as coisas aconteceram naturalmente. Porque a pior coisa do mundo é você conviver com traíra, né? Não, é terrível. Pensou, você tá numa concentração, tá com o cara, tapinha nas costas, ali e tal, sai de perto, pô, tem que sacar aquele cara lá, professor. Tem que colocar outro aí, tem que colocar aqueles corneta que ficam em cima da comissão técnica, né? Que naquela época era o treinador, o preparador físico, e quem mais não tinha essa coisa de auxiliar e treinador de goleiro e isso e aquilo, o treinador tomava decisão por ele, mas tinha a turminha também que ficava buzinando aqui no cara aqui, né? Teve treinador que às vezes do nada te tirava, mas isso é uma opção dele. De jogo, acredito, né? Que não seja traíra com fulano porque tirou, não, é uma opção. Ele achou que o outro é melhor, afasta você. Aconteceu comigo, né? Com vários treinadores, mas eu não vejo assim ser um traíra, pegou o cacho de Cristo. Não, aconteceu, né? Em relação aos jogadores, como você me conhece, eu fui sempre essa figura, né? Sempre procurei ajudar todo mundo, né? E, enfim, e vida que segue, graças a Deus está tudo bem, não tem que reclamar. Você continua lá fazendo aquele trabalho, comentando jogos lá? Chegou a comentar na segunda divisão da disputa desse ano? Não, o meu trabalho ele é um pouco complicado, porque é sábado, domingo. Lá na Associação Brasil. Tudo. Eu perdi um pouco esse time aí. Aqui na Latinha? Isso. Aqui. Mas estamos aí. Inclusive, sábado agora, fui convidado para fazer o Paraná Clube. Futsal lá? Futsal. E aí futsal aí vou ver aí se dá para ir. Tem que ver minha agenda. Castro na Latinha, nem muita cornetada ali ou não? Que é isso? Não. O Castro é um cara centrado para comentar ali. Não é que nem o PCzão que já desce o cacete em todo mundo ali. O PC pega firme. E vem cá, pô, lá na coordenação lá da Associação Brasil, lá na chácara lá do antigo Bamirindos, lá no Grupo Boticário, deve ter o quê? 200, 300 alunos, cada um de manhã, um de tarde. E tempo para bater uma bolinha, como é que faz? Não, PC não, na realidade lá na associação, tanto na associação do Grupo Boticário como na Associação Brasil, eu estou mais na supervisão de eventos esportivos. Eventos esportivos, no geral. Isso, quer coordenar lá o futebol, o vôlei, o basquete, enfim, todas essas modalidades. Esportes de quadra, areia, isso, tal, exatamente. Tudo. Não está muito mais ligado só ao futebol. Não. Esportes em geral. Em geral. Então a gente faz todo esse trabalho lá e graças a Deus estamos aí desenvolvendo esse trabalho e, enfim, fazendo a satisfação dos nossos associados. E aí, quando dá uma sobrinha, quando sobra uma meia hora, corre para bater uma bolinha. Quando às vezes a dona Rose me procura, acha que eu estou lá na associação e eu estou lá no Garotos Unidos. Lá no Garotos Unidos, batendo a bolinha com os velhinhos ali, tudo, beleza? Campeonato cinquentinho. Agora no cinquentinho já foi. Agora no 55. Tá no 55 já, o homem. Um abraço para aquela turma lá. Logo tá batendo 60 aqui, hein, Cezinha? Que beleza. E como é que é o homem dentro de campo aqui? Tranquilo, beleza, tal, Atacante. Pô, mas tá que nem o Nilson que saiu do gol e foi jogar de centroavante, pô. Mas tá certo. Tá jogando de centroavante. Porque, assim, chega de negócio de fazer gol. Eu falo assim, né? Cara, eu passei a minha vida inteira correndo atrás de centroavante. Será que um momento eu vou fazer gol? Eu tenho que fazer gol. Eles que têm que correr atrás de mim. Eu falei, não joga. Até o Milton do um abraço. Grande, nosso treinador da seleção paranaense de Master. Ô Milton, segura lá. Eu sou atacante. Ora, que beleza.
Deixa zagueiro para outros aí. O Milton Duó é nosso amigo, mas não pode chamar ele de charuto. Chamou ele de charuto, você tá morto, velho. Ah, eu nem vou falar Porra, você tá louco? Charuto? Charuto, ele fica... Porra, nós viajava pela seleção de Master aqui, eu lá atrás no ônibus, ele sempre no primeiro banco ali, né? Ele quietão, ele dizia, ô, seu Milton, eu gritava, charuto, ele olhava para trás e já... Ah, mas já descia o cacete, ficava louco, ele queria ficar louco da vida, né? É gente boa. A gente boa pra caramba, a gente, nossa. Eu vou contar uma aqui da seleção paranaense de Master que a gente vivenciou juntos antes da pandemia, época de eleição, e a prefeitura de Ortigueira convidou a seleção paranaense de Master para jogar, fazer um jogo de apresentação lá em Ortigueira. Eu estava nessa. Você estava junto, estava você, estava o Saulo, o Ednelson, o Leucádio estava junto, que jogou no Curitiba, seu Leucádio lá de Mafra. Pô, tava uma turma, Sérgio Escorcim, tava todo aquele time da seleção paranaense. Eu acho que o Perdigão, não me lembro se você estava ou não, mas estava toda a turma. Ainda fomos para Ortigueira, aquela festa, jogamos e tal, depois nós ganhamos lá, né, Saulo? Ganhamos o jogo, 2-0 a gente ganhou lá. E aí o Tigres que fez um gol lá também, depois do jogo, uma chácara, a gente ia ser recebido na chácara, para tomar um chopp e tal, beleza, comer uma carne e tal, para encurtar a história, né? 10h30, 11 horas da noite, nós tínhamos que sair de lá, vir embora. O Milton Duó, vambora. Mas ainda tinha um barril de 50 litros fechado e mais um outro pela metade. Era só a turma jogando o refrigerante numa panela e enchendo de chopp nas embalagens de refrigerante, nas garrafas PET. E o Saulo, porra, e esse leitão? E o leitão? Tinha metade do leitão ainda inteiro. Tava quente na churrasqueira. O Saulo pegou um papel laminado, pegou o leitão, pôs nas costas. Não, eu ajudei também. Você também, você e o Saulo pegaram o leitão, levaram para dentro do ônibus o leitão, nós vamos embora com o leitão da mulher assado, eu comendo o leitão dentro do ônibus. Ô Milton, porra, que vocês fizeram? Pelo amor de Deus, não façam isso. Não, a prefeita nem viu que o leitão... Mas a prefeita deu. Ela deu. Não, pode levar aí. Não, beleza. A seleção paranaense de Master, vou te contar. Agora, pegar o leitão ninguém queria. Agora, dentro do ônibus, todo mundo comeu o leitão. Ninguém queria tomar a iniciativa de catar o leitão. Quando você e o Saulo pegaram o leitão, dentro do ônibus, todo mundo com a garfinho, a faca ali, dá um pedaço do leitão aí. Não. Mas isso que é importante, né? Esses campeonatos que eu vejo aí, que a gente acompanha aí, você rever os amigos antigamente, bater uma bola, depois tomar uma, bater papo, contar história, né? Hoje em dia, por exemplo, no rádio, né? Na televisão, onde que tem espaço para você contar uma passagem dessa, uma passagem do seu menino? Não dá. Só aquela velha história... o time vai jogar com fulano, Beltrano, tá escalado. Isso é importante também, isso é bacana você poder falar, contar a tua bagagem, a tua história, tudo aquilo que você viveu e vivenciou, porque isso, Castro, ninguém tira de você. Não, é muito importante, né? Você ter esse momento de você falar, contar a história mesmo. E é legal, às vezes faz falta. Isso é muito legal. E vocês aí, aquela turma assim, hoje em dia, né? Costumam se reunir, ou cada um tá num time aí no 50, no 55, não sei se tem os grupos aí, por exemplo, o mestre João Antônio costuma estar em Porto Alegre, batem um papo com os caras, como é que é? Sim, a gente troca, né, mensagens, conversamos, né, o Adoilson lá em... O Adoilson está em Maringá, né? Está lá como... ajudou São José do Rio Preto, o Gralac aqui, em Curitiba. O Gralac está morando aqui em Curitiba, né? O Ednelson, então a Geu, o Saulo, a gente está sempre junto. Lógico que a gente não está jogando no mesmo time, né? Mas todo final de semana a gente está conversando aí. Maravilha. Falar um pouquinho da atualidade do nosso futebol, não seleção brasileira, nosso futebol brasileiro, nosso campeonato, primeira divisão, segunda divisão, futebol paranaense, infelizmente, né, Castro? A gente está com os dois times aí na segunda divisão, o Atlético e o Curitiba, né? E a gente busca uma expectativa para que esses times voltem para a primeira divisão o mais rápido possível, né? Planejamento, gestão, o que você acha que está faltando para o futebol paranaense voltar a ser aquilo que foi em tempos de outrora, com 2, 3 equipes na primeira divisão? É aquilo, né, PC, que nós acabamos de conversar, né? Gestão, eu acho que isso é o ponto principal. E a gente fica triste, né? Porque nós somos do Paraná e você não ter um time na primeira divisão. Chega no domingo, a gente não tem futebol para assistir.
Exatamente isso, né? Temos 2 campeões brasileiros aí, né? O da Série A, Coritiba, 85, o Atlético, 2001, isso, né? E Paraná Clube, campeão da segunda, que seja tal. E você não vê nada na primeira, então é triste, a gente sente, né? Mas é isso, é gestão, a gente precisam, os clubes, né? Principalmente aqui do Paraná, precisam se reestruturar um pouco melhor, né? A gente nota que, tem uma gestão, é preciso movimentar as contratações, isso, né? Não buscar lote de jogadores, não. Tem que ir lá, na nossa época, PC, voltando um pouquinho... Naquela época tinha empresário ou não? Na minha... Tinha? Não. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Eu mesmo, quando eu vim para o Paraná, eu não tinha nada de atravessador. Depois que eu até mesmo para o Santos, quem me levou foi o seu Rubens. Mas, enfim, naquela época não tinha. E outra, para você chegar no Paraná Clube, você era avaliado. Sim. Tinha uma avaliação. Era... né? Hoje física, não. Hoje técnica. tem os pacotes, e aí vem, tem o fulano, o ciclano, aí mais os outros. Não, você nem sabe quem é. Você está entendendo? Antes tinha lá, vem lá o PC, vamos contratar, tinha lá o seu histórico, tá? Quantos minutos jogou, quantos cartões tomou, quantos gols fez, tinha um histórico para você poder. Se fosse na medicina, era um prontuário do cara. Hoje não, hoje vem aquele negócio de pacote de jogador, você chega, você nem sabe quem que é o jogador. Então eu acho que precisa mudar um pouquinho o critério. O critério de contratações, né? Para você montar uma equipe. E aquela coisa também, tem um jogador que vem contratado para 1 mês, 2 meses. Cara, para aí, que entrosamento que você vai ter de uma equipe? A não ser que você seja muito bom para você resolver. É verdade. Se você for mediano, você precisa, uma equipe, né, que é o coletivo, você precisa ter entrosamento. Sim. Se você não tiver, você não consegue ganhar jogos. E aí como é que você vai ter entrosamento se você não tem uma sequência de 5, 6, 7 jogos do começo até o final? Exatamente. Entra 5 minutos num, 5 minutos no outro. Né? Mas é isso, eu acho que para o futebol paranaense é triste a gente ver assim, né? A gente quer ver os times na primeira divisão, para você estar torcendo ali, mesmo que seja Atlético Coritiba, Paraná, que seja Operário, Maringá, Londrina, a gente não vê, né? A gente fica lá na segunda divisão. Você também seguiu o mesmo caminho de tantos outros amigos nossos que vieram de fora tomar a água de Curitiba e constituíram família, estão aqui pro resto da vida, né? Assim com Cláudio Marques, veio de Santos para cá e ficou, né? Ademir Alcântara veio lá de Cianorte, veio para cá e ficou, e tantos outros jogadores que vieram de fora, ficaram aqui, constituíram família e estão aqui, né? Isso é uma coisa que você definiu naquela época, não voltou mais lá para São Miguel do Araguaia, constituiu a família, está aqui, filha, esposa, residência, tudo, e Curitiba... né, chamou a atenção e continua até hoje. Aí, tantos outros jogadores que já fizeram essa migração aqui para a nossa cidade, uma cidade de primeiro mundo, todo mundo, né, trazendo suas famílias, ficando por aqui. Olha, PC, Curitiba, falar de Curitiba, cara, Curitiba para mim é uma cidade fantástica. Bom, eu adoro Curitiba. A única coisa que pega é o frio. Aí, 33 anos que eu moro em Curitiba, eu ainda não acostumei com o frio. É verdade. Não, mas é uma cidade limpa, uma cidade que tem um livre acesso no trânsito, sabe? Tenho os meus amigos aqui, encontrei a minha mulher aqui e estamos juntos até hoje, aquilo que você falou, construí a minha família aqui e eu estou muito feliz aqui em Curitiba. Gosto de Curitiba. Que bacana, que legal. E nesse trabalho que você... está hoje na coordenação, na supervisão, está desde 99, vai para 25, para 26 anos. Isso. Aí já. Desde maravilha, 99. Hein? Pô. Tanto na Associação Brasil, quanto na Associação Grupo Boticário. E é muito difícil hoje em dia, com essa competição, com essa, né, a pessoa se manter, né? É porque o cara é bom mesmo, né? O cara é bom, aí os caras estão lá, estão fazendo... Eu sou suspeito para falar, mas é isso, PC, eu acho que desde o momento que você apresenta um bom trabalho, você tem um bom relacionamento com as pessoas e você tem uma boa entrega, eu acho que, né, não tem... E eu me sinto feliz.
Que bacana. O domingão é para a família. O domingão, nada de bola. Se tiver um jogo lá da associação, Às vezes. do grupo lá do Boticário, Dona Rose, tem um joguinho ali, vou lá, vou ter que trabalhar, ter que fazer isso, fazer aquilo. Às vezes, a gente dá um jeitinho, porque eu tenho que acompanhar as atividades esportivas, tanto na Sim. Associação Brasil, que geralmente acontece no sábado, e na Associação Grupo Boticário acontece no domingo os eventos, né? Sim. Então eu tenho que estar sempre envolvido aqui, mas é um prazer, você faz aquilo com amor, é uma coisa que você gosta, está no seu sangue, então e a Rose e a Brenda, elas entendem, né? Então, quando eu saio, ela sabe que eu estou trabalhando, enfim. Mas a escapadinha para o futebol... Eu falo isso porque as pessoas, os torcedores, as pessoas, eles às vezes não entra na cabeça deles que o jogador de futebol, o ex-jogador, o técnico, o supervisor, o diretor, ele é um ser humano normal. Ele assa carne, ele toma um vinho, ele come uma pizza, ele sai com a filha, com a esposa. É um cara normal, né? Sim. É um cara... Tem fé, aliás, falando em fé, né? Como é que é o Castro em relação à fé, em relação a Deus? É um cara religioso, é um cara devoto? Como que é essa questão, assim, para você? PC, eu sou muito religioso, assim, eu tenho Nossa Senhora, né, como minha protetora. Devoto de Nossa Senhora. Todos os dias eu faço a minha oração, até a minha esposa, eu levanto, a minha santinha, eu vou lá, faço a minha oração, né, peço saúde para todo mundo. Quando não acontece, mas dentro do carro, eu faço a minha oração para ir para o trabalho. E é isso, eu acho que a gente tem que ter fé, né, e acreditar sempre que você pode fazer melhor, né, e isso, graças a Deus, a gente leva isso como uma premissa, assim, de você estar fazendo a coisa certa, e ter fé é uma coisa importante para todos, né, você sempre ter a sua oração para que as coisas aconteçam e também desejar sempre o bem para o próximo. Sabe o que eu tenho assim como um resumo de fé na minha vida? É uma escada que eu não vejo o degrau que está acima de mim e eu vou pisar e sei que Deus vai me sustentar. Entendeu como é que é? Eu piso nesse aqui e sei que eu posso fechar o olho e pisar naquele ali, porque ele vai me amparar e vai me sustentar e jamais vai abandonar. Exatamente. Né? Maravilha, isso é muito bom. Isso é o princípio de tudo, né? De tudo. Desde lá da juventude, desde o início, desde quando você saiu lá da tua cidade, a única certeza que você tinha era Deus, né? Quem que ia te dar uma certeza de que ia dar certo, não ia? Se ia ser dispensado nesse ou naquele, ou em outro clube, se ia perseverar ou não, né? Era uma coisa que estava aqui, você falando nisso, assim, na minha vida era para dar tudo errado. Sério? Era. Ô, louco, meu. Hã? Sabe? E graças a Deus deu tudo certo. Olha que bacana, que legal. Tem uma frase do meu pai quando eu saí para fazer uma avaliação no Goiás. Seu Jaldo, ele vai, filho. Gurizão, piazão. Eu tinha 15 anos, Nossa, eu fui pro mundo. Meu, 15 anos. 15 anos? Nunca tinha... Olha a diferença, né? Hoje em dia um piá de 15 anos tá eu dentro lembro de casa que ele falou no celular. assim, ele falou assim, filho, vai, na vida são dois caminhos. Tem o caminho do mal e o caminho do bem. Então, que sabe o conselho, né? Assim, ó, lembra do que o pai fala para você. Vai pelo caminho do bem. Isso. Foi o que te bastou. Bastou. Olha aí. É por isso que eu falo, era para dar tudo errado, tantas coisas que naquela época, você sair com 15 anos para o mundo, você falou, foi dispensado de um clube, eu fui dispensado de Foi dispensado também? Foi? Sério? Você que nem o Cafu, pô. O Cafu... meu né? pai. Eu achei que você já emplacou no primeiro. Não, com 15 anos, eu saí, fui embora, pro mundo, aí fui mandado embora, fui pro Goiás, fui dispensado depois de um ano, fui pro Corinthians, fui dispensado, fui pro Araçatuba, fui dispensado, fui pra Limeira, fui dispensado. E passou pela cabeça em desistir? Não, desisti, voltei. Sério? E aí... Mas aí eu falei, eu não posso, com 18 anos eu não posso, vou voltar de novo. Foi onde eu vim para Apucarana. Aí eu falei, vou chegar em Apucarana, agora eu vou chegar e vou fazer tudo certo. Quem me abraçou, como eu te falei, foi o Abílio, que era das categorias de base. Fiquei ali foi a minha... O seu Abílio foi que te trouxe para o Apucarana? Para Apucarana. Olha que legal.
E era para estar tudo errado, dispensa. Tudo dispensa Aí, e ó. tal. E graças a Deus. deu Que tudo certo. maravilha. Isso é Deus, velho. Você tinha que estar ali naquele momento, não podia desistir e tocar o barco ali daquele jeitão ali do Apucarana para frente, é coisa Graças a Deus. tocar. Deu certo. Ora, que maravilha, que bom. Isso é fé, isso é Deus. E essa geração de hoje em dia, o que a gente pode esperar em termos de futebol brasileiro, essas novas gerações que estão surgindo aí, essa gurizada que vai ser o futuro do futebol, né? Queira ou não queira, a gente tem escolinha aí, tem escolinha Atlético, Curitiba, os times do interior, Operário, os vários núcleos de escolinha que a gente tem aqui dos times aqui em Curitiba, no interior, região metropolitana, e ainda existe aquele brilho, né, no olho da piazada. A gente vai jogar, vai bater uma bola, vê os guri querendo uma oportunidade para bater uma bola, mesmo não tendo mais aquele campinho na esquina de casa, que a gente jogava no toco duro, jogava descalço, pisando em roseta. Hoje é diferente. O que esperar dessa geração que já com 5, 6, 7 anos de idade já usa uma chuteira da Nike, já usa uma camisa que não transpira, não molha, não pesa? Dá para tentar esperar alguma coisa de bom? PC, dá. Dá porque, falando de Brasil, né, nós temos muitos talentos. Né? Desde pequeno. Pô, é um celeiro de craques do Brasil, né? Nós perdemos aquela essência, né, a gente até comentou isso, de você brincar lá na rua, de brincar no campinho de chão batido ali na esquina, que ali que é onde você buscava a habilidade, né, a técnica. Com essa mudança, e outra, a segurança também. Hoje você já não pode sair ali e brincar na rua sozinho. Mudou, não dá. Então você tem que ir direcionado para uma escolinha, e lá a gente sabe, tem muitos bons professores, mas ainda também tem alguns professores que enganam, né, mas tem muitos professores bons. A única coisa assim, que eu acho que ainda atrapalha também é da família, né? Então o pai às vezes achar que aquela criança já é um craque, ou querer fazer daquela criança um craque. Eu acho que tudo tem o seu tempo, tem a sua hora para acontecer as coisas. O incentivo ele tem que ter, né? De você incentivar, colocar lá, mas também você não forçar que esse garoto seja o craque que o pai quer. Ah, sim. Né? Então isso atrapalha muito. Bastante. Eu acho que deveria ter esse equilíbrio. Né? Opa, para aí, entregou na mão do professor, né? E ele sabe o que fazer. Você vai em algumas escolinhas, o pai arrancando o alambrado e gritando a criança. Nunca aconteceu com você de chegar um amigo, um colega teu assim, Castrão, porra, meu filho, cara, olha, canhota, direita, bate com as duas e não cai, tem tal, isso, aquilo, tal, me põe ele lá no Paraná, me põe ele no Curitiba, no Atlético, o guri vai treinar, a gente vai ver, não é nada daquilo, e acaba criando uma frustração para a criança, acaba criando um problema para a criança. Esse é o tipo da ação de um pai que você acabou de falar que pode atrapalhar. Exatamente, até hoje acontece, PC. E assim, a gente tem que valorizar, né? Opa, para aí, vamos lá ver o garoto, né, para depois... Vamos avaliar. Isso, é aquilo que nós falamos, né? Vamos avaliar, vamos ver, opa, tem condição, o garoto tem um potencial. Por que não a gente, né? Se a gente não puder, mas pelo menos indicar. Né? Eu sempre falo isso, vamos ver, porque vem isso, já veio, né? Para mim já veio alguns pais, né? Olha, aí você indica, chega lá, nossa, decepção para a gente, para o pai e mais ainda para a criança. É verdade. Né? Então tem que ter esse equilíbrio para que isso não aconteça, mas eu acredito, PC, que o Brasil ainda pode voltar a ser grande e a gente vibrar aí com títulos. Assim como a gente viu esse caso, tem o lado inverso também, né, Castro? Quando você vê o menininho lá, quietinho, no cantinho, deu 15 minutos para ele correr, ele arrebentou com uma pelada, toca na caneta aqui, toca ali, como você falou, né? Não vai me pedir para esse guri ter postura tática e marcar como segundo volante. Deixa esse guri... O Zico hoje, Arthur Antunes Coimbra, hoje com esse pensamento desses analistas de desempenho, analistas de produção de jogador, esse centro científico de análise. O Zico hoje jogaria do jeito que o Zico era quando ele chegou no Flamengo em 71 e estreou no profissional em 74? Não ia jogar nunca. Né? Franzino, daquele jeito. Né? E veja quantos bons talentos são privados de ter uma oportunidade numa situação como essa devido a esse tipo de análise que determinados
centros de avaliação fazem de um guri não dando uma sequência. Né? Muito estudo, eu acho que, lógico, tem que ter, tem que conciliar, mas você tem que olhar também o lado humano. Aquilo que a gente falou, a ciência, a técnica, né? Sim, aliado a aquilo que o guri já nasceu, o dom. E aí é só você, né, lapidar, lógico, tudo trabalhando em conjunto. No final da série. Não vou muito longe. Um Adwilson, um cabeção hoje, iam pedir para jogar como volante. Deitava enrolado. Iam pedir para marcar e ficar como volante. Né? Não dá. E aí é brincadeira. Então, acho que esse lado também, as pessoas têm que mudar um pouco esse conceito, né? É verdade. Porque senão o nosso futebol vai parar onde? Né? E falando um pouco em termos de atualidade, assim, até gosto de conversar com você sobre isso, você é um cara que tem sempre uma opinião forte, um conceito forte. O mundo hoje em dia, começando, né, analisando o mundo hoje em dia, o momento que nós estamos vivendo, é totalmente diferente daquilo que a gente já viu, totalmente diferente daquilo. Você acabou de falar aí, na nossa época, lá atrás, não tinha tecnologia, não tinha telefone celular, não tinha toda essa tecnologia, a gente viveu naquela ausência de globalização de tecnologia, né? Como que você vê o mundo hoje em dia, como que você vê o nosso país, o nosso Brasil, que é uma potência, né? Como que você vê o nosso país hoje, politicamente, as gerações de futuro, o que você, né, pensa a respeito do nosso país, do nosso Brasil, em termos de economia, em termos de política, como que você vê essa situação? Bom, política, eu geralmente eu falo, eu não gosto Deixo de lado política. Já começa por aí. Mas o Brasil ele tem um potencial enorme, né, para explorar mesmo pelo tamanho do país, o que nós temos dentro do nosso país. Eu acho que aí você olha para o lado com guerras, com essas coisas que estão acontecendo. Cara, você olha para o nosso país, pô, aqui nós não temos isso, né? Então, cara, eu acho que as pessoas deveriam se conscientizar um pouco mais, olhar mais para o lado humano, de saber o que nós podemos produzir mais para que a gente... E pensar mais nas crianças, dar um direcional para que elas tenham um futuro melhor do que esse que nós estamos vivendo. Então tem esse potencial para que a gente possa mudar. Mas os cabeças, as pessoas mandantes, eles têm que mudar. Uma melhor distribuição de renda. Tudo. Eu acho que precisa... Educação. Primeiro, sem educação. Segurança. Nós acabamos... Segurança, saúde, né? Educação em primeiro lugar. Porque é dali que você vai construir um país melhor. Ali é o teu alicerce. Exatamente. É dali que você vai fazer com que a criança, com que o guri possa ter uma sequência. Exatamente. Né? Maravilha. Voltando, porque aqui não tem roteiro, não tem pergunta definida, não tem nada aqui. Bora. Castro, quem foi o maior jogador de futebol que você viu na atualidade atuar? Em termos mundial, assim, o maior jogador de futebol que você viu. Que eu vi jogar? Que você viu jogar. Né? Aquele craque, aquele que você... Porra, esse era fera. Eu vi o Zico jogar. O Zico. Eu vi o Zico jogar. 2 vezes. Enfrentou o Zico? Não, não chegou a enfrentar. Não. 3 vezes eu tive a oportunidade de ver o Zico jogar. Ele brincava com a bola. Era o capeta, né? O homem brincava dele. Né? Esse... Arthur Antunes Coimbra. Ver ao vivo, sim, pessoalmente, assim, ver de você falar, meu Deus, como é que consegue fazer isso? Era danado, né? O homem... Agora, aí você... A comparação, né? Então, aí a gente sempre fala assim, deixa o Pelé fora. Que o Pelé é ET, o Pelé não é desse planeta. Ele tem que estar fora. Ele não conta, como diz o seu Pepe, né? Isso. Melhor jogador de futebol do mundo sou eu, o Pelé é ET, não conta. Seu Pepe fala isso. E aí o outro foi o Maradona que eu... Diego Armando Maradona. Rapaz, aquele cara... Não, isso era brincadeira. É uma pena, né? Os caminhos divergentes que tomou, mas é um camarada que fazia com aquela canhota, era brincadeira. Né? Eu lembro, o Vampeta fala assim, toda essa turma aí, esses campeões do mundo aí, quando vê o Zico, treme. É verdade. Jogava demais. Eu não sei o que ele fazia com a bola. O técnico atual da seleção brasileira, o seu Carlo Ancelotti, perguntaram para ele na coletiva, quando ele chegou e tal, ele falou, o Zico, pelo amor de Deus, quando o Zico estreou na Udinese, eu fui marcá-lo. Tomamos 4, ele fez 3 na partida. O Zico era Arthur Antunes Coimbra. Esse jogo é muito bom. E qual foi
como zagueiro, o cara assim que te deu mais trabalho, que você dizia, puta, amanhã tem que enfrentar esse camarada, ora, vou dar no meio, não vou marcar, puta, é complicado, é ligeiro, é rápido. Alguns atacantes assim que costumavam, naquela época a gente falava fazer fumaça, né? Fumaça. Fazer uma fumaça para cima da defesa, tal, assim. Lembra de alguns assim que eram rápidos, faziam fumaça, era complicado de enfrentar ali, você e o Gralac naquela dupla de zaga ali? Eu vou te falar a verdade, PC. Tem. Teve um aí que eu até sonhei com ele num jogo antes de... O cara, então, esse ficou, né? A Brenda, minha filha, tá rindo ali, porque ela sabe da história. Mas eu jogava no Santos e jogamos nas quartas de final contra o São Paulo, tinha sido campeão do mundo em 92. Nossa, 92, 93. O Miller. Meu Deus do céu. Ele voava. Aquilo era ele uma usava faísca, um espaço uma fumaça. do campo. Ah, tchau. Aí o jogo foi na quarta-feira. Na terça-feira teve o recreativo, o Bernardo chegou para mim, Castro, você que vai jogar. Eu falei, tá, mas eu não tava jogando, né? Bernardo Volantão? Volantão? Bernardo? Você que vai, ele era o capitão, ele falou, você que vai jogar. Fiz uma conversa, uma reunião lá, então ele veio, porque o Luiz Carlos foi expulso e sobrou uma vaga lá, e ele já veio e falou, você vai jogar, se prepara. Eu falei, beleza, tô pronto. Aí o Geninho era treinador nessa época. Geninho. Eugênio Massado Souto. Aí teve o treino, joguei no... Castro, me chamou, você vai marcar o Miller, e aí eu gostaria que você ficasse colado com ele. Aí o Bernardo, no final depois dessa conversa, me chamou, Castrão, beleza? Cara, vamos pra dentro. Beleza, vamos. Deixar comigo. Eu vi o que o Geninho falou pra você, marcar o Miller. Eu falei, não, tá tudo certo. Vou dar umas dicas para você, porque eu joguei com ele e eu sei como é que é, eu vou te dar a dica. É o seguinte. Meu Deus. Não marca ele próximo. Você dá um espaço. Dá um espaçozinho para ele. Um espaço de 1000 metros. Ele vai gingar, Porque se você sair colado com ele, a jogada é certa, joga nas suas costas. Ele joga nas tuas costas, um abraço. E aí é um abraço, que ele gira e vai. Nossa. Aí eu falei, meu pai do céu. Aí o outro veio falar para mim o seguinte, Castro, não marca longe, marca colado. Peraí, pô, então o que eu faço? Pô, como é que vai ser? Ou marca colado ou dá espaço? Dá espaço. E aí eu... Aí tá a preleção à noite, na terça-feira à noite, e aquilo coisa... E o jogo na quarta-feira, na quarta-feira. Aí lá na lousa, e tal, desenha, Castro colado aqui com ele, onde você for, você sai com ele. Eu falei, beleza, Geninho, pode ficar tranquilo, E aquilo ficou na minha cabeça. E aí vai dormir, aí jantamos, eu... Cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Se eu sair colado com ele, se eu dou espaço, Aí, cara, aí foi um jogaço lá no Morumbi. Cícero Pompeu de Toledo. Cícero Pompeu de Toledo. Imagina. Esse jogo, nós tomamos um gol aos 5 minutos. E eu marcando nele, colado, não dava espaço. Aí eu sabia, quando o pessoal recebia pra linha, o Raí recebia, eu já sabia que ele ia meter a bola pro Miller. Então, quando estava trabalhando a bola, eu saía colado com ele, que não dava de tempo. Assim. Então, aí eu comecei a estudar esse jogo. Final do jogo, eles fizeram 1-0, nós empatamos aos 47 do segundo tempo. Olha só. E nesse jogo eu fui um dos melhores jogadores. Que maravilha. Um jogaço. Olha aí. Então esse foi... E eu tive a oportunidade de, em 4 jogos, marcar o Miller. Cara, ele era muito rápido, muito bom. Na época de ouro dele, né? Nossa, depois, tava voando, 92, né? 94 foi campeão mundial. Voando. Aquele título de 92, 93, foi um desses anos que ele fez aquele gol que deu um giro, né? Deu um corrupio, né? Chamava de corrupio, deu contra o Barcelona, deu um corrupio e meteu o gol ali. Então, esse foi um dos atacantes que eu marquei. Chegou a sonhar, viu, Breno? Chegou a sonhar que o Miller estava dominando a bola na frente dele. E agora, dou no meio. Mas foi essa história eu conto pro pessoal. Bacana. Aí. Mas é uma passagem legal, né? Sim. Onde você jogou
com grandes jogadores e contra grandes craques do Brasil. Exatamente. Craques, né? Sim, craques. Sabiam jogar. Ora, Raí, Miller. Verdade. Acho que o velho, o Palinha, devia jogar nesse meio campo. Não era. O Palinha, não o velho. Não, o novo. O outro Palinha, era Palinha, novo. Raí. Tinha um Palinha velho do Pintado, Cruzeiro e do Corinthians, esse era o Paia esse novo. O novo, Palinha novo. Era brincadeira. Macedo. O Bernardo surgiu no São Paulo, né? Não, o Bernardo sim. surgiu no São Paulo, depois que ele veio pro Santos. Ele foi para a Alemanha, depois ele voltou, veio jogou no Atlético. Jogou no Atlético. E o Santos dessa época ali, além de Castro, o Bernardo. Quem que era o goleiro desse? O Sérgio Guedes. Sérgio Guedes, treinador de futebol. Sérgio Cabeleira? Sérgio Cabeleira. Ficou careca na frente e o cabelo comprido atrás, uma figuraça com aquela barba. Jogou no Curitiba, né? Foi goleiro do Curitiba. Época do Paulinho McLaren. Paulinho McLaren também era outro que era difícil de marcar, né? Porra, era danado, né? Almir. Nossa, era complicado. Paulinho McLaren, Paulinho Criciúma. Porra, tá louco. Os caras marcavam, colocavam, matavam na frente. Era unzinhos que jogavam. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma história parecida assim também, viu, Castro? Mas quando jogava no Moarama, né? Jogar contra o Grêmio e o Maringá. Marinho Ran, conheceu ou não? Marinho Ran. Direita? Baixinho jogava. Meu Deus. Nossa. 2 minutos de jogo, dominou, deu o carrinho nele, eu na lateral esquerda, o Catani na direita. 2 minutos de jogo, dominou, eu fui, dei o carrinho. O Marinho Ran foi pra pista e o Amoriti da Cruz. Amoriti. Fora, PC, tá expulso. Com 2 minutos de jogo, deu vermelho pra mim num jogo entre o Moarama e Grêmio Maringá no Willie Davis. Você pode fazer o quê? Ali encerrou o contrato também, né? Falei, pô, eu vou fazer o quê? Eu não vou sonhar com o Marinho Ramo, dá no meio do Marinho. Mas naquela época, olha, você pegava uns pontas. Ora, tá louco? Ponta direita, ponta esquerda. Era muito bom, muito veloz, uma velocidade, uma habilidade. A coisa que eu mais tinha bronca eu era lateral esquerdo, pontinha direita que punha a camisa para fora do calção e baixava a meia. Esse eu já chegava... Sabe aqueles pontinhos direitos, baixinho? Baixava a meia e vinha para cima. 3 metros de você, ele começava a pedalar. Falei, aí ele vai e dava o tapa. Vai agora. Porra, era muito complicado, tá louco. Mas foi uma época fantástica, né? Eu sempre falo assim, cara, a gente era feliz e não sabia. É verdade, né? Uma época de ouro. E hoje, assim, claro, né? O tempo passou, são outros tempos, né? Outra realidade da vida. Mas assim, quando você está, às vezes, no domingo, assim, pensando assim, chega a dar uma saudade daquela época, assim, daquele noviciado, daquela passagem pelas equipes, assim, quando você está sentado na frente da televisão vendo um jogo, lá no Morumbi, por exemplo, porra, eu pisei aí, cara, eu joguei aí, eu marquei o Miller. Aqui no teu íntimo, na conversa do Castro com ele mesmo, chega a dar uma saudade, assim, uma nostalgia? PC passa, às vezes, né? Só que você está envolvido ali, eu acho que pesa mais aquele que esteve no futebol e ele vai fazer outra coisa. Agora, como a gente já vem fazendo, deixamos o futebol, mas você continua ali fazendo esse trabalho esportivo, né? Tá no meio, jogando, né? Tá no meio, né? Isso ameniza um pouco, né? Isso ameniza um pouco. Mas às vezes você sente, você vai lá, você vê um vídeo, você olha, caracas, eu estive aqui dentro. O gol, domingo, o gol do Fantástico, passava lá, tal, Castro. Tal. Aí um gol que às vezes, esses dias até, um abraço, meu amigo Perdigão. Perdiga, papai Perdiga também vai estar aqui. Vai estar aqui, esse é gente boa. Cleiton Eduardo Vicente. Ele passou um áudio de um gol que eu fiz aqui na Vila Capanema. E com o Lombardi Júnior. Porra, que isso. Rapaz, aí ele estava com um torcedor nosso do Paraná lá, o torcedor emocionou, ele também, e aí você olha, cara, Castrão, olha aí, cara, que coisa mais linda. Imer Macurim Lombardi, mais conhecido como Lombardi Júnior, o Lombardão da voz de veludo. E aí, quando passa isso, você volta no tempo. Poxa, eu participei de tudo isso, né? É muito legal, é espetacular. Não, bacana. Você disse Mas às vezes sente ainda. Né, dá aquela... E até pelo fato de você estar no meio, ameniza, né? Ameniza. Aquele período teu daquela transição, quando você parou em 90... Eu parei em 99. 99. E já começou ali no projeto. Ali não passou na cabeça, tentar ser um técnico profissional... Naquela época não existia curso de CBF, essa coisa toda, mas buscar um contato aí,
alguém que possa me indicar? Chegou a passar pela cabeça em ser um treinador profissional? Aí... Então, aconteceu, porque logo quando eu parei de jogar, eu já assumi a escolinha, né? Uhum. E aí eu tive, 2 anos depois, ali na escolinha, eu tive o convite para treinar o São José. Aqui o São José, ali. onde o Ageuzinho foi técnico. E comecei ali, nós estava na 2ª divisão, eu dirigi lá umas 6 partidas, mas eu conciliava ali os meus trabalhos com o treino e era o profissional do São José, na segundona. Isso, na segundona. Mas eu falei, não, vou ficar aqui mesmo. Né? Eu acho que o que pesa um pouco também, Castro, a viagem, tudo. Tudo. E aí você já estava com a família também? Isso, a família. Claro que já. Uma busca de um conforto maior para eles é importante, né? Mas aí vem aquela coisa de, pô, vou ter que viajar tudo de volta, deixar a Brenda pequenininha aqui, minha esposa, a Dona Rosa e tal. Isso pesa um pouquinho também. Pesa, família. E outra, eu estava trabalhando já, né? E aí você pesou. Mas eu fui treinador do Boticário, da equipe que jogava jogos do SESI, né? Sim, da equipe da Associação do Boticário. Campeonato do SESI. Do SESI, a gente foi vice-campeão brasileiro de empresas, né? Sim, sim. E, cara, foi muito legal. A nossa trajetória ali foram 15 anos eu como treinador do time principal do Grupo Boticário, né? E ganhamos tudo, jogos do SESI, aí, campeonato estadual, regional, sul-brasileiro, fomos brasileiro, enfim, foi uma passagem fantástica como treinador, né? Mas aí eu preferi ficar ali na supervisão, na coordenação. Sensacional. Maravilha, Castro. Eu só agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui com você na tua casa. Quero te parabenizar, né? Você é um cara merecedor por tudo que você fez na tua vida. Eu agradeço a tua amizade, né? Você sempre foi um amigo aí que sempre esteve ao nosso lado todo esse tempo todo, a gente poder falar um pouco da tua história, contar um pouquinho aqui nesse podcast, dar risada, falar de futebol aqui. Agradeço a Dona Rose, agradeço a Brenda, que recepcionou toda a nossa equipe aqui. E só para a gente poder, uma última colocação assim que eu queria fazer para você nesse nosso bate-papo, qual o recado que você deixa para essa nova geração que está postulando uma posição como jogador de futebol, futuramente craque, quem sabe seleção brasileira, um grande clube do futebol brasileiro, do futebol mundial? Qual o recado que você dá para aquela gurizada lá do projeto onde você é o supervisor, não só do futebol, mas nos esportes em geral, onde você vive e convive no teu dia a dia, para essa nova geração que está encarando esse mundão de nosso Deus aí? TC, é de saber que não é fácil, né, o caminho, né, de se entregar mesmo de corpo e alma para aquilo que ele quer, né, querer ser um grande profissional. Eu acho que primeiro ele tem que ter a humildade, né, sempre procurar fazer as coisas certas, a obediência aos professores, né, aos pais, e lutar sempre com amor, né, fazer as coisas com amor, com dedicação, né, para que ele possa alcançar os melhores resultados. Essa é uma mensagem que eu acho que a gente tem que deixar, né, não somente para os garotos, mas para todos. Para a vida em geral. Para a vida em geral, né, a ter aquela essência mesmo de fazer as coisas boas, né, de fazer as coisas boas para o próximo, né, ter um bom relacionamento com todos, né, a gente sempre fala isso, e acreditar sempre e ter muita fé. Maravilha. A gente tem aqui como praxe, né, no nosso podcast, deixar uma lembrancinha para o nosso convidado que nos recebe na sua residência, na sua casa, e a gente tem aqui o troféu, né? Eu vou pedir até para alguém, para o Cezinha, para o Maurício me alcançar ali, para que a gente possa fazer aqui. Não, pode, aqui, ó, pode mandar aqui, Cezinha. Esse aqui eu vou autografar. Oh, que honra, hein? Na casa do craque, com o grande zagueiro Castro. Que maravilha. Esse aqui eu vou colocar aqui, ó. Ó. Que honra, cara. Ó. Ao amigo Castro, zagueiro raiz. É esse. Um grande abraço.
do velho PC. É? E aqui nós estamos, né, deixando aqui o nosso autógrafo para você. Aí, ó, tá autografado, vou mostrar aqui na câmera aqui, tá? Olha lá, ó, eu vou assinar aqui, ó. Essa é a nossa lembrança, uma humilde lembrança. Calma que o negócio está começando. A hora que começar a entrar aqueles patrocinadores, tudo rico, cheio do dinheiro aqui, a coisa vai melhorar, né? Então esse aqui eu faço questão de te entregar aqui, né? Aí, ó. Essa é a lembrança que vai ficar aqui para o nosso Euclides de Castro Soares, o moço de São Miguel do Araguaia, torcida brasileira. O meu goleiro da Copa África, vem aqui, me alcança esse daqui agora, que esse aqui agora você vai deixar uma lembrança pro velho PC, deixar lá naquela estante dele lá, de lembrança, né, pra eternidade, ó, aí, com autógrafo do nosso Castro e tudo mais, aí, ó. Hã? PC. Olha lá, ó, na casa do craque com o grande zagueiro Castro. Primeiro agradecer. Ô, meu irmão, você e para mim, para minha família, é uma honra, né, eu receber esse troféu aqui das suas mãos. Opa, obrigado. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito. Opa. Meu irmão, quantas lutas Nossa, estamos no trecho aí há muito tempo. E dizer que eu fiquei muito feliz mesmo de você, toda a sua equipe aqui, Cezinha, Eduardo, Maurício aqui com a gente. Muito feliz mesmo, né, de vocês estarem aqui com a gente, batendo esse papo. Show de bola. Muito obrigado. Que isso. Vou aqui deixar o meu, Opa, o meu autógrafo aí, aqui. Ó. Né? Aí, ó. Vamos Essa lá. é uma singela lembrança, né, que a gente deixa para o jogador, para o convidado, para o craque do microfone, para o craque da bola, para o craque do voleibol, para o craque do basquete, né? Para o craque dos palcos, né? Para o craque das telinhas e tantos outros craques que a gente está fazendo essa homenagem, porque sextou é na casa do craque. Então você já sabe, sextou é na casa do craque. Não se esqueça, né? Se inscreva aí no canal. Paulo César Tiemann é o canal do YouTube. Vai lá, dê um joinha pra gente, né? E você vai receber aí as notificações dos episódios que a gente tem aqui do Sextou na Casa do Craque. Então é uma lembrancinha, uma singela lembrança. Como eu falei, né? O podcast está crescendo a cada episódio. Daqui uns dias vai ter, além do troféu, vai ter um presente bem, né, mais significativo ainda para toda essa moçada. Aí, ó, estou recebendo das mãos da fera aqui. Ei, Castrão, velho. Obrigado, meu amigo. Esse é parceiro, rapaz. Tá aqui, ó. O meu amigo PC, um ser humano da melhor qualidade. Maravilha. Tá aí. E assim a gente vai ficando por aqui, contando a história do nosso querido Castro, zagueirão raiz, como eu falei, jogador que marcou época no futebol paranaense, no Paraná Clube, né? Também em outras equipes do Brasil. Agradecendo mais uma vez. E você já sabe, sextou é na casa do craque. Valeu, Castro! Valeu, PC. Um grande abraço, meu amigo. Valeu, rapaziada! Valeu!